Olá, queridos irmãos de jornada terrena, que a luz, a paz, a esperança do Senhor Jesus, esse amigo de todos nós, de todas as horas, nos envolva a todos. Em mais essa oportunidade aqui em nosso canal da Casa da Santíssima, para conversarmos, graças a Deus. Queridos amigos, irmãos de jornada terrena, aproxima-se Sexta-feira Santa, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa, a nossa conhecida Semana Santa. Muito mesmo antes de sermos espíritas, não é? Nós já tínhamos essa tradição, fomos acostumados com essa tradição da Semana Santa, pelo menos aconteceu comigo, acredito que com vários dos senhores e senhoras, não é isso? Então a gente vai traçar alguns comentários aqui, à luz da doutrina espírita, sobre a Sexta-feira Santa, o domingo de Páscoa, não é? Vamos trazer um contexto histórico sobre a Páscoa, porque muitas pessoas desconhecem, não é? O verdadeiro significado da Páscoa, o que ela representa, como surgiu essa festa. Mas sempre respeitando a opinião, o culto, o direito de cada pessoa de realizar aquilo que está em acordo com a sua consciência, com os seus costumes, sem problema nenhum. A única coisa que nós faremos aqui é trazermos alguns comentários à luz da doutrina espírita, para que a gente consiga ter mais instrução, mais conhecimentos acerca desses momentos, de tudo que nos acontece no dia a dia, não é? Até mesmo das tradições que nós realizamos e muitas vezes não temos noção do que estamos fazendo. A gente faz porque vê os outros fazer, não é isso, meus irmãos? E o Espiritismo, ele tem esse caráter de elucidar, de pesquisar, de contestar, de querer saber, de perguntar, de aceitar ou não. É o direito que todo espírita e toda pessoa deve ter, não é mesmo? Primeiramente, Sexta-feira Santa. A gente já sabe a história, não precisa ficar repetindo, não é? Que Jesus foi preso e foi crucificado na sexta-feira chamada Santa, e ele ressuscita, segundo a tradição, no terceiro dia, no domingo de Páscoa. Então a gente tem, ou pelo menos nós tínhamos, uma tradição, um costume de não comer carne na Sexta-feira Santa. Por que isso? Por que que nós não podíamos, ou nós não podemos, dependendo da nossa religião, da nossa filosofia espiritualista, comer carne na Sexta-feira Santa? Porque segundo a tradição da igreja, não é? A carne é um objeto de desejo. Na Idade Média, os banquetes eram regados a vinho, a comida farta, que incluía a carne, que era muito difícil naquela época, não é? Então a carne era um objeto de luxo, como hoje ainda não fica muito distante disso, né? A gente vê que a carne sempre tem um custo mais elevado, mas naquela época era muito mais difícil ainda. Então a carne fazia parte dos banquetes, das festas. Então, em respeito a Jesus, em memória do seu sacrifício, da sua morte, abster-se da carne na Sexta-feira Santa, nos dias anteriores, era um sacrifício imenso para aqueles povos, para as pessoas da época. Então isso passou a fazer parte dessa tradição, não é? E que até hoje muitas pessoas continuam realizando, e até mesmo espíritas. Então, como espíritas, nós sabemos que todas as sextas-feiras são santas. Todas as quartas, as segundas, os sábados, os domingos. Por quê? Porque é a oportunidade de nós vivermos, estarmos em contato com a vida, realizarmos o nosso progresso como seres a caminho da autoiluminação, não é isso? Então, como Jesus respondeu sobre o sábado, quando perguntaram a ele se era justo preservar o sábado, que hoje a gente tem o domingo. Para a tradição judaica, o sábado era sagrado, era momento de descanso. E o que Jesus diz? Se o teu boi, ou a tua vaca, eu não lembro exatamente o que ele diz lá,
cai num atoleiro, num pântano, no dia de sábado, você deixa lá? Não, a gente vai salvar. Então, percebe? Então, mostrando que isso faz parte de tradições humanas. Jesus é um ser cósmico. E é isso que a gente vai ver aqui, que a gente vai tratar aqui. Se ele não é o governador planetário, como muitos espíritos afirmam, certamente ele é um deles. Ele é um dos espíritos de maior elevação espiritual, ou talvez o de maior elevação espiritual aqui na nossa galáxia, não é isso? No nosso sistema solar, com certeza. Então a gente tem Jesus como governador planetário, segundo alguns espíritos. E a gente vai vendo, por isso que ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mostrando que ele é o dirigente espiritual, que ele é o orientador da humanidade da Terra. Não é isso? Então, um ser cósmico, um engenheiro sideral. Por isso que ele fez tudo aquilo em nosso meio aqui, e as pessoas se maravilharam. Era milagre. Não, não eram milagres. Isso está dentro das leis da natureza. Só que pela elevação espiritual do Cristo, um espírito já puro, conhecedor de todas as leis que regem o universo, ou pelo menos boa parte dela, que controla aí as nossas vidas, o nosso planeta, o nosso sistema solar, ele simplesmente consegue manipular esses elementos, fazendo tudo aquilo que ele fez aqui, quando esteve em nosso meio, encarnado nos seus anos de vida aí, não é isso? E que as pessoas se maravilharam. Então essa visão de que eu não posso comer carne na Sexta-feira Santa, em luto, em preservação da memória do Senhor, isso vai de cada um, isso vai da tradição religiosa. Mas que o que Jesus espera de cada um de nós é a disciplina na vida, no cotidiano, é a caridade, é fazer ao próximo. Inclusive, a recomendação da Sexta-feira Santa é que, além de abster-se da carne, segundo a tradição cristã da igreja, você também tem que fazer algo por alguém. Você tem que ter uma conduta digna, percebe? Então, veja, é a proposta do cristianismo, não é? De doar-se para alguém, de se colocar de uma forma amiga das pessoas, o perdão, a benevolência, não é isso? Então a questão do comer carne ou não é uma tradição, simplesmente um dogma religioso, tá? Mas respeitamos aqueles que assim continuam fazendo, aqueles que assim pensam, sem problema nenhum. Agora, Carlinhos, eu posso comer um bife na Sexta-feira Santa? Pode comer um bife, pode comer um ovo, pode comer peixe, pode comer praticamente o que você quiser. Porque não é o que o homem coloca para dentro que está como alimento contaminando ele. Isso é uma visão muito antiga. Isso faz parte dos povos antigos. Que esse alimento é impuro, esse não é, esse é. E sim aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, aquilo que nós colocamos para fora pelo nosso pensamento. Isso sim é o que a gente deve refletir, é o que a gente deve fazer aí, uma abstinência, e certamente nós estaremos agradando muito ao Senhor Jesus, não é mesmo? E a Páscoa? Qual o verdadeiro significado da Páscoa? Muitos cristãos e espíritas, eles atribuem a Páscoa à ressurreição de Jesus, porque ele reaparece ao terceiro dia, no domingo de Páscoa. Mas a gente vai contar aqui rapidamente o verdadeiro contexto da Páscoa. Muito antes de Jesus, no Antigo Egito, houve uma época de fome, não é? E uma pessoa que foi escravizada para lá com o nome de José, vendida pelos seus irmãos por inveja, era um profeta, era um médium, não é? Ele tinha o dom de ver, de ter visões, e ele começou a se destacar. Como escravo, ele começou a narrar coisas que aconteciam no Egito. E aí ele conseguiu livrar o faraó de anos de fome na região por uma seca intensa. Então, nessa época, ele ganha o cargo de governador do Egito.
de escravo ele passa a ser governador do Egito, o braço direito do faraó, porque ele orientava o faraó, que era o rei do Egito na época, né, chamado de faraó, todo aquele contexto. E ele abriga o povo hebreu no Egito dessa fome. Então o faraó, em gratidão e o cargo que ele possuía, ele traz o povo hebreu para o Egito, e eles ficam lá, se livram da fome, só que José morre, não é, com o tempo. E aí o faraó, ele acaba, com o passar do tempo, escravizando aquele povo ali, não é? O povo hebreu, que a gente conhece a história, que ficou 400 anos como escravo no Egito, não é? E até que Moisés recebe a missão de ir lá e libertar o povo. E exatamente aí que entra a Páscoa. Quando vem aquelas pragas do Egito, segundo os relatos bíblicos, segundo a história do contexto bíblico, a última praga é o quê? Que o Senhor diz a Moisés, segundo o contexto bíblico, que era para passar o sangue do cordeiro nas portas dos hebreus, porque o anjo da morte passaria durante a noite e levaria o primogênito de todos aqueles que não tivessem marcado. E assim o povo hebreu fez. Eles matam o cordeiro, pinta de sangue as portas, e naquela noite, segundo a tradição bíblica, segundo a história, o anjo da morte passa e fere os egípcios, inclusive o filho do faraó. Desencarna nessa situação. E aí o faraó se vê obrigado a libertar o povo, porque diante de tantas pragas, tantos problemas no Egito, e por último perde seu filho, ele percebe que algo de muito forte estava ali. Então ele liberta o povo. Então a Páscoa, ela é estabelecida após essa narrativa, em lembrança daquele que passa. Páscoa significa aquele que passa por cima, aquele que passou, vem do verbo passar. Então Páscoa significa aquele que passa por cima, lembrando o povo hebreu da aliança do Senhor com eles, que libertou eles através do anjo que passou por cima das portas dos hebreus, poupando-lhes os seus primogênitos. Então, esse é o contexto da Páscoa. E ela era celebrada todos os anos após isso pelo povo hebreu. Até que quando o cristianismo começa a ganhar força, não é? E aqueles templos, Jerusalém é invadida por inúmeras invasões, os templos destruídos, a Páscoa passa a ser comemorada em casa, uma reunião familiar. E aí, com o cristianismo surgindo, adota-se, como Jesus reaparece no domingo de Páscoa, não é? Que segundo nós entendemos, Jesus não ressuscitou, não. Jesus reaparece materializado, segundo a doutrina espírita, segundo a informação que nós temos, segundo os nossos estudos, que nós temos um perispírito, um corpo espiritual, e Jesus, utilizando-se do seu perispírito, ele se materializa e aparece naquelas inúmeras aparições, reaparecendo no domingo de Páscoa, materializado, que os homens da época entenderam como Jesus ressuscitou, não é isso? Então assim surge a Páscoa. Tanto é que Jesus vem no domingo antes a Jerusalém com a família para comemorar o quê? Ia todo ano com a família. E Jesus vem naquele ano a Jerusalém para as comemorações da Páscoa, mostrando que a Páscoa já existia muito antes do legado de Jesus, porque ela remonta essa historinha aí que a gente acabou de conversar. Então, meus irmãos, o domingo de Páscoa, a sexta-feira chamada Santa, como todos os outros dias da nossa vida, nós devemos realizar uma reflexão profunda, a gratidão à vida, à existência. Quantos espíritos esperam por essa oportunidade que eu tenho aqui agora? Ó. Estou no momento encarnado, vivo, com inúmeras possibilidades de progresso, de aprendizado, de trabalho, de reparar erros, de diversão. Sim, Jesus participava das festas, não é? Tanto é que o primeiro milagre foi nas bodas de Canaã. O quê? Uma festa, uma festividade. Então, o espírita, ele entende que
todos os momentos da nossa vida são santos, são divinos. Todos os domingos nós deveríamos lembrar da Páscoa, lembrar de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Jesus, pelo Evangelho, que me torna uma criatura melhor a cada dia. Então, para o espírita, todas as sextas-feiras são bacanas, são santas. Todos os domingos são Páscoa, não é mesmo? Mas que façamos uma reflexão, aproveitando aí dos nossos irmãos católicos e outras religiões, que nessa data se colocam em prece, em oração. Então isso é sempre bem-vindo. E voltando a dizer, nós respeitamos a tua crença, nós respeitamos o teu direito. Ah, eu não quero comer carne porque faz parte da minha tradição na sexta-feira. Sem problema nenhum. Você pode fazer o seu peixinho, você pode abster-se daquilo que você está acostumado a fazer. Não há problema nenhum nisso. A doutrina espírita, ela surge com uma proposta muito mais elevada que esses dogmas que nós temos aqui na Terra. É eu, o Carlinhos, é os senhores, todos os senhores que aí estão conosco nesse momento, é todos nós nos identificarmos com a nossa real essência. Qual é a minha real essência? Eu sou luz, eu sou um espírito imortal, temporariamente habitando um corpo de carne e osso. É a ferramenta abençoada que me proporciona trabalho, estudo, ajuda ao próximo, o progresso de uma forma geral, não é isso? Então nós temos que ter muita gratidão pela nossa vida. Aí a gente pode pensar assim, mas Carlinhos, a minha vida é só problema, estou desempregado, estou com dívida, estou doente, e o filho com problema, e enfim, uma série de problemas e outros. Sim, nós entendemos. Os problemas fazem parte da vida. A gente está revendo a história de Jesus aí. Teve inúmeros problemas e terminou onde? Crucificado. Mas o grande bacana disso tudo é que nós, como espíritas, nós descobrimos um Jesus, não aquele crucificado da Sexta-feira Santa. Não, um Jesus espírito puro, um ser iluminado, um ser cósmico, que trabalha para o nosso progresso, em auxílio da humanidade da Terra e certamente de outras humanidades. É o ministro de Deus, segundo Allan Kardec. Os espíritos puros, que já galgaram todas essas escalas que nós estamos aqui trilhando ainda, não é? Mas chegaremos lá um dia. Esses espíritos são ministros de Deus. Eles já pegam as ordens, eles conseguem ver Deus, eles conseguem ter essa comunicação direta com o Criador universal. Veja a grandeza desse espírito. E eu posso falar mais aos senhores e senhoras, com a meu pequenino conhecimento, mas de acordo com aquilo que a gente vai estudando, vai vendo, que a gente está longe, mas a gente está muito longe de conhecer a essência do Cristo, de Jesus, esse ser cósmico. Mas estamos muito longe. Então essa visão do Cristo crucificado, ensanguentado, sofrendo, isso passou há 2000 e tantos anos atrás, ficou para trás. Jesus vive, nosso papai, nossa mamãe vive, nosso vovô, nossa vovó vive, nós viveremos. Não é? O espírito, quando ele é criado, ele é imortal, eterno só Deus, que existiu de todo sempre. Mas eu tive um início, o Senhor, a Senhora teve um início, mas nós não teremos fim. Nosso caminho é a autoiluminação, colocar para fora essa luz, como Jesus disse, vós sois deuses, fazei brilhar a luz de vossa estrela, mostrando que nós temos um potencial crístico, que nós estamos nessa caminhada, nessa autoiluminação, e todos nós seremos como ele um dia, como Jesus, esse amigo de todas as horas. Então, meus queridos irmãos, essa é a nossa mensagem aqui. Desejo a todos os senhores e senhoras uma sexta-feira, um sábado, um domingo de Páscoa abençoado, que vocês tenham luz, alegria,
muita felicidade no domingo de Páscoa, na reunião em família, na reunião com os amigos, ou mesmo aquelas pessoas que passarão só. Que todos recebam a luz do Senhor Jesus em forma de paz, de equilíbrio e a gratidão pela vida. E nós estaremos dando, sim, um grande presente ao Senhor Jesus. O melhor sacrifício a Jesus é isso, é a reflexão íntima, é colocar em prática um pouquinho daquilo que o Evangelho nos ensina e que o Espiritismo nos esclarece com muita propriedade. Muita luz e muita paz a todos. Muito obrigado pela companhia. Se está gostando dos vídeos, se gostou desse vídeo, repassa para os amigos. Se inscreve no canal, pelo menos dá um joinha lá, para que outras pessoas consigam ter acesso a essa informação muito bacana. Muita paz e muita luz. Graças a Deus, que assim seja.